Em questão de horas, o preço oficial do petróleo bruto disparou de 3 para 5 dólares. Apenas 3 meses depois, o preço se aproximaria dos 12 dólares. Consequentemente, em menos de um ano, a maior economia do mundo, a dos Estados Unidos, enfrentaria sérias dificuldades. Isso levou a filas de gasolina de 8 quilômetros, brigas e rompendo em postos de gasolina, caminhoneiros trocando tiros nas estradas da Pensilvânia e o mercado de ações despencando pela metade de seu valor. Esses eventos se desenrolaram em 1973. Atualmente, o Estreito de Hormuz, um gargalo crítico por onde passa 1/5 do fornecimento mundial de petróleo, foi fechado pela primeira vez na história contemporânea. Não está apenas sob ameaça, está realmente fechado. Mísseis iranianos estão atingindo petroleiros. Seguradoras retiraram sua cobertura e os preços do petróleo bruto estão disparando para além de 80 dólares por barril, sem limite superior aparente. A pergunta que você tem em mente agora espelha a que os americanos fizeram em 73, 79, 90 e 2022, sempre que a energia foi usada como arma. Qual de suas posses realmente mantém seu valor? Antes de prosseguir, observe que este vídeo não oferece aconselhamento financeiro. Nosso canal foca em análise histórica. Suas ações subsequentes são inteiramente sua prerrogativa. Conduza suas próprias investigações. Nosso papel aqui é como historiadores. A narrativa padrão para toda crise de energia permanece consistente. É uma situação temporária. O governo tem a situação sob controle e os preços acabarão por se estabilizar. No entanto, relatos históricos apresentam uma perspectiva drasticamente contrastante. Richard Nixon apareceu na televisão em 7 de novembro de 1973 para apresentar o Projeto Independência. O objetivo era que os Estados Unidos alcançassem a independência energética antes que a década terminasse. Essa afirmação provou ser falsa. Antes mesmo que ele terminasse sua declaração, as importações de petróleo dos Estados Unidos aumentaram consistentemente a cada ano após aquele discurso. A lei de alocação de petróleo de emergência que ele promulgou estabeleceu uma estrutura de preços dupla, limitando o petróleo doméstico a aproximadamente 5 por barril, mesmo quando os preços globais atingiam 12 a 17 dólares. O resultado foi precisamente o que qualquer especialista econômico teria previsto. Os produtores locais não tinham motivação para extrair petróleo, e as refinarias eram incapazes de adquirir petróleo bruto. A própria escassez que o governo pretendia resolver foi, na verdade, sua própria criação. Foi descrita como transitória, gerenciável e estabilizadora. No entanto, o racionamento de combustível ainda foi implementado. Até o final de fevereiro de 1974, um impressionante 1 em cada 5 postos de gasolina dos Estados Unidos havia ficado completamente sem combustível. Os números foram corroborados pela American Automobile Association. Nova Jersey instituiu um sistema baseado em números de placas. Veículos com placas ímpares podiam abastecer em dias ímpares, e aqueles com placas pares em dias pares. Oregon, Massachusetts e vários outros estados adotaram medidas semelhantes. Motoristas faziam filas que se estendiam por quilômetros. Em Maryland, essas filas atingiram uma extensão de 5 milhas. Nixon promulgou um limite de velocidade nacional de 55 milhas por hora e solicitou que os postos de serviço parassem as operações nos fins de semana. Um resultado paradoxal foi que 90% de conformidade levou a filas ainda mais longas durante os dias de semana. Durante dezembro de 1973, caminhoneiros em greve na Pensilvânia e em Ohio estiveram envolvidos em incidentes. Eles atiraram em motoristas que se recusaram a participar da greve. No Arkansas, caminhões foram incendiados. Isso estava acontecendo na América, não em uma zona de conflito, tudo devido à escassez de combustível. A pesquisa revela um padrão consistente em 5 crises energéticas ao longo de 70 anos. A crise de Suez de 1956,
o embargo de petróleo árabe de 73, a Revolução Iraniana de 1979, a Guerra do Golfo de 1990 e o conflito Rússia-Ucrânia de 2022. Essa tendência é inabalável e desafia quase todas as afirmações feitas pela mídia financeira. Na semana inicial de uma crise, as ações do setor de energia não têm um bom desempenho automaticamente. Esta é a descoberta mais crucial e pode surpreendê-lo. Durante o embargo de 1973, um período em que os preços do petróleo quadruplicaram, um conjunto das 8 maiores empresas petrolíferas dos Estados Unidos experimentou um declínio de 35%. Naquele ano, a Exxon alcançou um lucro sem precedentes de 3 mil milhões de dólares e os lucros da Texaco duplicaram. No entanto, isso foi insignificante, pois o mercado em baixa predominante ofuscou o impulso positivo das commodities. Consequentemente, os investidores desfizeram-se de todas as suas participações, incluindo ações das empresas mais lucrativas. Ao longo de toda aquela década, as ações de energia foram as únicas líderes, gerando retornos superiores a 200% de 1970 a 1980, em forte contraste com os aproximadamente 50% do mercado em geral. Isso destaca o papel crucial do horizonte de tempo de investimento de cada um. Adquirir ações de petróleo durante a semana inicial do embargo teria resultado em perdas por 18 meses. No entanto, manter essas participações por 7 anos teria gerado uma riqueza substancial. Em 2022, essa dinâmica inverteu-se. A energia emergiu como o único setor com retornos positivos em todo o mercado, subindo quase 60%, enquanto o índice geral caía quase 20%. Entre as 10 ações com melhor desempenho do índice, todas pertenciam ao setor de energia. A ExxonMobil anunciou, a Shell registrou seu lucro mais substancial em 115 anos de história, totalizando 55 mil milhões de dólares, marcando os maiores lucros anuais alguma vez alcançados por qualquer empresa petrolífera ocidental. O preço das ações da Occidental Petroleum disparou mais de 100% após a aquisição discreta de uma participação de 12 mil milhões de dólares pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett. As empresas de negociação de commodities registraram ganhos ainda maiores, com a Vitol sozinha a gerar 15 mil milhões. A Citadel alcançou um lucro sem precedentes de 16 mil milhões num único ano, com aproximadamente metade desse valor proveniente de transações de commodities. No entanto, este resultado só foi possível porque o mercado em geral não estava a passar por um profundo mercado de baixa estrutural ou um colapso real. Numa correção de mercado, todos os ativos são vendidos. Subsequentemente, o setor mais robusto emerge como líder. A subida substancial do ouro exige tanto inflação quanto uma abundância de dinheiro fácil. Uma crise por si só é insuficiente. Ao longo da década de 1970, o valor do ouro subiu de 65 para 850 dólares. Um aumento surpreendente, mesmo pelos padrões atuais. No entanto, aquela década em particular representou uma confluência ideal de fatores negativos. A inflação aproximou-se dos 15%. A Reserva Federal demorou vários anos a reagir, e a fraqueza do dólar era tão pronunciada que o Tesouro recorreu à emissão de títulos em francos suíços, conhecidos como Carter Bonds, devido à relutância dos investidores estrangeiros em deter dívida denominada em dólares. A invasão do Afeganistão pela União Soviética no dia de Natal de 1979 exacerbou a instabilidade monetária existente ao introduzir uma significativa apreensão geopolítica. O valor do ouro atingiu o seu auge em 850 dólares a 21 de janeiro de 1980, precisamente um dia antes do impacto dos aumentos das taxas de juro de Paul Volcker, declinando subsequentemente pelas 2 décadas seguintes. Mesmo durante a Guerra do Golfo de 1990,
o choque petrolífero legítimo, o preço do ouro permaneceu praticamente inalterado. Isso foi atribuível à brevidade da crise, à inflação consistentemente baixa e à contenção da Reserva Federal em imprimir dinheiro. No final de 2022, o valor do ouro permaneceu estagnado, apesar do conflito na Europa e de uma inflação de 9%, principalmente porque a Reserva Federal estava a aumentar agressivamente as taxas de juro e o dólar estava a registrar uma subida significativa. O ouro funciona como uma salvaguarda contra a inflação, combinada com dinheiro prontamente disponível, em vez de ser apenas uma proteção contra crises. Esta diferenciação tem uma importância significativa atualmente, pois a subsequente decisão política da Reserva Federal ditará se o ouro a $400 representa o início de uma trajetória ascendente ou o seu pico final. Os títulos do governo tiveram um desempenho consistentemente inferior durante todas as crises energéticas. Em 1973, os rendimentos registraram um aumento. Em 1979, tinham subido dramaticamente para além dos 15%, constituindo o mercado de baixa de títulos mais severo e prolongado da história moderna. O ano de 2022, por sua vez, marcou o pior desempenho para os títulos em 4 décadas. As crises energéticas desencadeiam inerentemente pressões inflacionárias, e a inflação revela-se prejudicial para os ativos de rendimento fixo. Esta semana, com os preços do petróleo bruto a ultrapassar os $80 e o Estreito de Hormuz a permanecer inacessível, o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos está novamente em alta. Os títulos estão atualmente a falhar na proteção dos investidores. O vencedor inesperado, ao longo de 7 décadas, é contrário às suposições comuns. Não é nem o petróleo bruto, nem o ouro, mas sim a logística, a infraestrutura tangível que facilita o movimento de energia do seu ponto de origem para o seu local necessário. Em 1956, durante a crise de Suez, os preços do petróleo bruto tiveram uma mudança mínima. No entanto, os custos de transporte de petroleiros dispararam 14%. Aristóteles Onassis, à beira da ruína financeira, com uma frota de navios não utilizados que ninguém desejava, acumulou $70 milhões em um ano, pois seus petroleiros não comprometidos, inesperadamente, se tornaram os bens mais valiosos no transporte marítimo global. Cada viagem gerava um lucro de $2 milhões. Em um ano, ele passou de quase falência a um dos indivíduos mais ricos do mundo. Seu concorrente, Stavros Niarchos, também se beneficiou dessa mesma dinâmica com sua própria frota. A crise não enriqueceu aqueles que possuíam petróleo. Em vez disso, favoreceu aqueles que controlavam os navios. O fator subjacente não era a matéria-prima em si, mas sim o gargalo crítico. O controle sobre os meios de transporte de petróleo, especificamente a passagem restrita, ditou o resultado da crise. Essa mesma dinâmica está atualmente em curso, com o fechamento de Homer e o Mar Vermelho permanecendo perigoso devido aos ataques Houthi. Cada barril de petróleo bruto destinado ao mercado deve agora contornar o ponto sul da África, estendendo cada viagem em 10 a 14 dias. As taxas de transporte marítimo estão disparando e o custo do seguro aumentou 12 vezes. Empresas que possuem petroleiros, oleodutos e capacidades de refino situadas fora da área de conflito estão ajustando seus preços instantaneamente. O princípio fundamental permanece o mesmo da época de Onassis. Apenas as ferramentas específicas evoluíram. Uma segunda abordagem eficaz envolveu alinhar-se com as consequências da interrupção, focando na commodity em si, mas nos problemas que ela criava. Os fabricantes de automóveis japoneses compreenderam esse conceito mais profundamente do que qualquer outro. Após o embargo de 1973, as vendas de veículos na América caíram de um número sem precedentes, de 9,7 milhões de unidades
para 7,5 milhões em apenas um ano. As principais montadoras americanas estavam produzindo veículos grandes e ineficientes que alcançavam uma economia média de combustível de 13,5 milhas por galão. O motor V8 de 450 polegadas cúbicas da Pontiac já havia tido sua potência reduzida de 310 para 200 cavalos devido às regulamentações de emissões e, consequentemente, ninguém desejava o veículo que o abrigava, independentemente de sua potência. General Motors, Ford e Chrysler perderam rapidamente uma parcela significativa do mercado para Toyota, Honda e Datsun, pois seus automóveis eficientes em termos de combustível se tornaram abruptamente o único tipo de veículo que os consumidores americanos procuravam. No ano de 1980, o Japão havia superado Detroit. Em relação à fabricação mundial de automóveis, as importações japonesas, pela primeira vez, aumentaram sua participação no mercado americano de 9% em 1976 para 21% em 1980. A crise do petróleo não apenas transferiu capital entre diferentes investimentos, ela reorganizou fundamental e permanentemente um setor inteiro. As entidades bem-sucedidas não eram corporações petrolíferas. Em vez disso, eram as empresas que forneciam soluções para os problemas gerados pelo petróleo. A terceira estratégia, de forma bastante inesperada, também traz um sério aviso. Ao longo da década de 1970, os valores das terras agrícolas quase quadruplicaram. Os preços das colheitas dobraram e até triplicaram, e a soja atingiu quase $11 por bushel. O governo incentivou os agricultores a cultivar cada espaço disponível, com a suposição generalizada de que a inflação alimentar, impulsionada pela energia, persistiria indefinidamente. Os agricultores contraíram empréstimos, usando o valor crescente de suas terras como garantia, para comprar ainda mais propriedades. Posteriormente, Paul Volcker aumentou as taxas de juros para impressionantes 20%. As terras agrícolas de Iowa desvalorizaram 60% de seu valor, resultando em 300 mil agricultores inadimplentes em suas obrigações. A taxa de suicídio entre os trabalhadores agrícolas subiu para 4 vezes a média. Ao longo da década de 1980, a crise energética da década anterior desencadeou diretamente a crise agrícola daquela época. As terras agrícolas não eram inerentemente um ativo ruim. O erro foi tratá-las como uma aposta alavancada numa inflação sem fim. O sistema subjacente funcionou como pretendido. No entanto, a alavancagem acabou por destruí-lo. A questão pertinente agora é se esta situação está a repetir-se. Cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam pelo Estreito de Hormuz todos os dias, representando 1/5 do consumo total de petróleo do mundo. Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Irão transportam todos os seus bens através desta via navegável. O Catar também despacha aproximadamente 20% do gás natural liquefeito do mundo através desta mesma passagem estreita. Embora existam oleodutos de desvio, eles transportam apenas uma fração do volume que se move por mar. Iraque, Kuwait e Catar não possuem absolutamente nenhuma rota de transporte alternativa. Esta representa a primeira vez que Hormuz foi realmente fechado. Durante a Guerra dos Petroleiros Irão-Iraque, na década de 1980, ambos os beligerantes atacaram mais de 400 navios ao longo de 7 anos. Mas o tráfego nunca foi interrompido em mais de 2%. Durante 2011 e 2012, as autoridades iranianas emitiram ameaças de fechar o estreito em resposta às sanções impostas. Os mercados financeiros reagiram momentaneamente, mas rapidamente desconsideraram a ameaça em poucos dias. Em 2019, ataques de drones à instalação de Abqaiq, na Arábia Saudita, resultaram na perda de quase 6 milhões de barris por dia,
marcando a mais significativa interrupção única na história moderna do petróleo. Em 2 semanas, os preços já haviam se recuperado para os níveis anteriores ao ataque. Desta vez, o estreito não está apenas em perigo, está completamente fechado. O fechamento foi imposto pelas seguradoras e não por forças navais. Ataques baratos de drones iranianos a petroleiros levaram as seguradoras de proteção e indenização a retirar completamente sua cobertura. Os prêmios de risco de guerra aumentaram 12 vezes da noite para o dia. Uma única travessia pelo estreito custa agora $250.000, apenas em seguro, supondo que a cobertura possa sequer ser obtida. A ausência de seguro significa que não há transporte comercial, independentemente de quantos navios de guerra acompanhem o comboio. Trump propôs proteção naval, uma reminiscência da Operação Ernest Will dos anos 1980. No entanto, os anos 1980 demonstraram que mesmo com escoltas, minas e mísseis ainda podiam penetrar as defesas. Até 2026, o problema não é o armamento, são as seguradoras. Mais de 700 petroleiros estão atualmente enfileirados fora do estreito, aguardando uma resolução para a qual não há prazo. As repercussões estão agora se estendendo para além do setor petrolífero. Após ataques de drones à sua instalação em Ras Laffan, a Qatar Energy, que fornece aproximadamente 20% do gás natural liquefeito do mundo, cessou a produção. A Coreia do Sul emitiu um aviso de que suas reservas de gás natural poderiam se esgotar em 9 dias. Enquanto o Japão mantém cerca de 150 dias de reservas de petróleo, sua vulnerabilidade em relação ao gás é consideravelmente maior. A Índia, possuindo apenas 25 dias de reservas de petróleo bruto e com metade de seu petróleo transitando por Hormuz, é a economia principal mais suscetível globalmente. A China instruiu suas maiores refinarias a suspender as exportações de combustível. Isso não é simplesmente uma interrupção, significa uma reestruturação em tempo real dos fluxos globais de energia. Então, que ações o precedente histórico sugere que você deve tomar? 4 pontos. Em primeiro lugar, para os detentores de ações de energia, estudos aconselham manter a sua posição durante a volatilidade do mercado, mas evitar perseguir aumentos súbitos de preços. O exemplo de 1973 ilustra como o ano inicial de uma crise energética pode devastar as ações de energia, juntamente com outros setores do mercado. Ganhos financeiros significativos são encontrados nos retornos ao longo de um ciclo de mercado completo. Se esta crise durar meses e não apenas dias, as ações de energia estão prontas para superar outros investimentos. No entanto, historicamente, fazer compras durante a semana inicial de pânico é uma aposta com resultados incertos. Em segundo lugar, monitore as ações da Reserva Federal, não o preço do petróleo. Se a Reserva Federal acomodar a inflação, mantiver as taxas de juro baixas e permitir que os preços subam sem controlo, o valor do ouro subirá substancialmente da sua posição atual. Por outro lado, se a Fed apertar agressivamente, como Volcker fez em 79, o ímpeto do ouro cessará e os títulos acabarão por se tornar o investimento mais atraente. As decisões políticas da Reserva Federal e não o preço do petróleo determinarão qual classe de ativos sairá vitoriosa na segunda metade desta crise. Em terceiro lugar, a oportunidade de investimento, muitas vezes negligenciada durante cada choque energético, é o setor de logística. Empresas de transporte marítimo, operadores de gasodutos e capacidades de refinação situadas fora das áreas de conflito. Onassis enriqueceu não por possuir petróleo, mas por controlar os meios exclusivos do seu transporte. Este mecanismo está atualmente operacional. Com ambos os Homers e o Mar Vermelho efetivamente fechados, em quarto lugar, evitem alavancar-se em terras agrícolas ou qualquer outro ativo real, assumindo que a inflação impulsionada pela energia será permanente. Os agricultores na década de 1970, que adotaram essa abordagem, acabaram por perder tudo.
A estratégia de utilizar ativos reais como cobertura contra a inflação provou ser sólida durante a década de 1980. No entanto, contrair empréstimos contra esses ativos durante uma crise é precisamente como fortunas são perdidas. Aqui está uma perspicácia fundamental, comprovada por 7 décadas de crises energéticas, mas nunca reconhecida por nenhum governo. Cada choque energético registrado na história concluiu da mesma forma, não quando a oferta foi restaurada, mas quando a procura foi eliminada. O embargo de 1973 terminou quando a recessão global que ele desencadeou levou a uma redução no consumo de petróleo. A crise de 1979 terminou quando as taxas de juro elevadas de Volcker impactaram severamente a economia. O pico de 2022 terminou assim que a indústria europeia cessou as operações e a China entrou em um período de confinamento. Os governos não resolveram a questão da oferta. Em vez disso, eles procrastinaram ou deliberadamente provocaram uma recessão severa, o suficiente para tornar o problema de abastecimento irrelevante. A questão crítica sobre o atual fechamento de Hormuz não é quando o estreito reabrirá, mas sim a extensão do dano econômico que o mundo tolerará antes que a demanda por petróleo caia o suficiente para tornar seu preço irrelevante.